falando exatamente do salmo, mas você vai ver, você vai entender logo depois desse versículo, você vai entender. Quem me conhece, quem está aqui já me conhece, sabe que é uma palavra que arde no meu coração, igual os discípulos no caminho de Emaús. Ok, mas deixa eu dar um título aqui: o silêncio. A importância do silêncio. E o silêncio confunde, ele é poderoso, o silêncio é poderoso. E sabe, quando nós como adoradores, e louvamos e adoramos em todo o tempo, e você sabe que a adoração confunde o inimigo, mas o silêncio também confunde o diabo. O silêncio é poderoso, ele confunde o diabo. E no Salmos 62, só um versículo que eu quero dar aqui, que é o versículo 5, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus. E essa palavra somente em Deus, ela vai ser muito falada aqui nessa noite, que esse somente em Deus significa uma dependência, não é esperar de mais ninguém. E existem momentos na vida da gente que é exatamente isso, a gente não espera de mais ninguém, não deposita expectativa em mais ninguém. E isso acontece geralmente quando são os piores dias da nossa vida. E esses piores dias da nossa vida, um dia de aflição, aonde você não tem mais expectativa em ninguém, são os melhores dias da vida do crente. Os melhores dias são os dias que deixam mais saudade para o crente. Quando você enfrenta lutas árduas, tão difícil que você sabe que ninguém pode te ajudar e você espera somente em Deus, somente em Deus. Você experimenta uma dependência que, apesar de ser dias de aflição, se torna os dias mais abençoados da vida do crente. As lutas vêm e Deus conhece a nossa luta. Algumas na sua diferente, na sua intensidade, a sua natureza, mas cada uma delas Deus ele conhece. Todas as nossas lutas, e as mais árduas são aquelas que são silenciosas. E é para gente, essa palavra é para filho de Deus, essa palavra é para crente. As mais difíceis são aquelas silenciosas. Alguns lutam de forma silenciosa porque tem vergonha, porque não quer que ninguém saiba o que a pessoa está passando. Às vezes crise no casamento, às vezes separação, distanciamento conjugal, e a pessoa não quer que ninguém saiba. Outras coisas, filho, está dando trabalho, problema com drogas. Muitas das vezes a pessoa enfrenta aquela luta ali e ela não fala para ninguém porque ela tem vergonha, ela não quer que ninguém saiba. Mas não é esse o caso que Deus vem trazer para a gente aqui nessa noite. Nós precisamos aprender a batalhar em silêncio. Eu não sei se vocês que estão aqui já aprenderam, mas só em falar, eu sinto um gosto doce na boca. Nós precisamos aprender a lutar, a batalhar em silêncio. Alguns tópicos aqui que eu marquei: gritos e exposições dá caminho para o diabo conhecer e atacar as áreas frágeis. Isso é coisa de quem não tem sabedoria, tá? O povo lá fora coloca no status uma carinha triste, uma carinha chorando, ou uma carinha de raiva. Espera também perguntar o que foi, o que está acontecendo, ou joga nas redes sociais, ou joga em diretas, respostas, ou
precisa, é ali que ele vai atacar. E ele não vai desistir tão fácil. E ainda que você venha vencer essa luta, pelo fato do exibicionismo, da exposição, vira e mexe, ele vai atacar bem ali. Porque você não gosta que ninguém fale o teu nome com falso testemunho. E isso te tira do chão. Isso te enche de emoção negativa. Vira e mexe, você vai encontrar alguém que vai levantar falso contra você. Já vai usar pessoas, até mesmo no meio do povo de Deus, os fracos, pessoas fracas, só para atacar naquele ponto ali, porque ele sabe que te desestabiliza. Então, quando você expõe a luta que está te causando sofrimento, quando você expõe o teu sofrimento, as lágrimas, o diabo vai atacar bem ali. E aí a gente vai para Lamentações, capítulo 3. A gente começou com Salmos, aonde Davi, ele fala somente em Deus. Espera minha alma silenciosa. E esse versículo é maravilhoso e ele não deve ser esquecido. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Eu passaria a minha vida toda voltando aqui nesses versículos. Eu não vou nem comentar, até porque eu já comentei outras vezes, mas na caminhada, nesses anos de caminhada com Deus, algumas lutas, sabe, que você outro dia eu estava comentando com vocês que eu cheguei a algumas vezes ir para a igreja com vontade de voltar para casa, não foi à toa, irmãos, aquelas lutas que você enfrenta. Inclusive essa que eu passei nesse tempo foi quando meu esposo se desviou. Alguns de vocês aqui eu já comentei isso, né? Quando ele se desviou da presença de Deus, e isso foi difícil demais. A gente acostumado a ir para a igreja junto, e quando eu pensava, quando eu chegasse lá assim, ele ia aquela pergunta que ninguém imaginava que era tão difícil para mim responder, porque era um homem de Deus, era alguém que estava ali do meu lado, obreiro, e as pessoas, quando me perguntavam, cadê teu marido? Isso, meu Deus, tem que responder. Então eu já ficava imaginando, dava aquela vontade de voltar para casa. Essas lutas que eu já passei na minha vida, eu não conhecia esses versículos de Lamentações, capítulo 13, que a gente vai ler aqui, eu já li para vocês várias vezes. Eu aprendi de uma forma muito engraçada, né? Mas eu já comentei aqui, eu não quero comentar hoje, mas foi bem interessante a forma como aprendi. A gente pega o versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assente-se solitário e fique em silêncio, enquanto esse jugo Deus põe sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Deixa eu pegar outro. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Tá bom. E aí, ele pede para a pessoa se separar. Quando você entende, quando você entende que só Deus poderá te ajudar a vencer, você não sustenta a plateia e curiosos. Porque muita gente, inclusive da tua família, é só plateia. Tem que entender isso. E do ciclo de amizade são só curiosos. Quando você entende, quando a luta é tão árdua, é tão difícil, quando você entende que só Deus, quando diz Davi, somente Deus a minha alma espera silenciosa. Quando você entende que só Deus pode te ajudar, você não sustenta a plateia e curiosos.
e manda você se separar. Quando fala é bom que o homem aprenda a sofrer desde jovem, isso significa que nós devemos sustentar o quanto possível a luta no nosso próprio ser. Olho pobre. Deus conhece nossas lutas e sabe o quanto podemos suportar. Deus conhece nossas lutas e sabe o quanto podemos suportar. As lutas silenciosas são as mais honrosas. Essa eu vou repetir. As lutas silenciosas são as mais honrosas, porque é verdade. É verdade. Como eu disse, né? Os piores dias, os dias de aflição se tornam os dias mais maravilhosos, porque você sabe que você não contou com ninguém, que ninguém te estendeu a mão. Foi uma luta silenciosa, são mais honrosas porque você sabe da onde veio o teu sustento, a tua força, a tua paciência. Você sabe quem te sustentou naquela luta. E outro tópico: é tarefa difícil se impor com mansidão quando o sofrimento vem através dos homens. É difícil se manter com docilidade. É verdade, é muito verdade. Quando é alguém que te levanta, quando é alguém que se levanta contra você descaradamente, abertamente, e essa pessoa se levanta e é usada pelo diabo para afrontar, usada pelo diabo para te causar sofrimento, é difícil você se manter com docilidade. É difícil você ter a atitude de Davi, e todo Simei jogava pedras nele. Essas pedras atingiam Davi. Eu não faço ideia do tamanho dessas pedras, mas eu tenho certeza que Simei não estava de deboche jogando pedrinhas. Ele viu que Davi estava caído, havia perdido o trono, havia perdido o conforto do seu palácio. Ele sabia que Davi estava caído e sem emocionalmente abalado. O que ele faz? Ele joga pedras em Davi. Davi tem como se defender, ele tem homens de guerra para defendê-lo e se coloca à disposição. Se eu quiser, eu termino com a vida dele agora. Deixa eles. Talvez o Senhor mandou ele me jogar essas pedras. Ninguém vai tocar nele. E suportou. Irmão, vamos ser sinceros. É difícil você ter a atitude de Davi. É difícil você ter a atitude de Ana. Tem lá uma mulher baixa, uma mulher vil, debochada, e ataca exatamente na área que Ana mais sente, que é a necessidade, que ela tem o desejo, o sonho de ter um filho. Ataca exatamente no ponto que mais dói, que é a esterilidade, que é a madre dela. E você ter a posicionamento de Ana, vamos ser sinceros, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Quando alguém se levanta para te ferir, é difícil você agir com docilidade. E a gente leu aqui: farte-se de afronta, ofereça a outra bochecha. Quando você vê que o sofrimento está vindo através de uma pessoa, é difícil você lidar com isso. Somos crentes, irmãos. Somos crentes. Isso aqui é para a gente. Você não sabe o que é o dia de amanhã. E Deus está nos ensinando. É difícil, mas é exatamente o que Ele quer.
face ao que o fere, farte-se de afronta. Tá bom? Foi o que Ana fez. E se ela tivesse perdido a paciência? Tem crente que perde a paciência. Tem crente que perde a paciência. Não tem mais paciência com fulano. Não, para mim acabou. Eu não, com fulano não. E se Ana tivesse perdido a paciência? Afinal de contas, a pessoa que estava ali ferindo ela, convivia com elas. Bom, se coloca no lugar de Ana, e se você, no lugar de Ana, tivesse perdido a paciência. Se eu, no lugar de Ana, eu tivesse perdido a paciência, eu não quero nem saber depois, mas agora eu vou apanhar. Depois que Deus tenha, eu peço perdão para Deus depois. Depois vou orar, vou pedir perdão para Deus, mas agora eu perdi a paciência. No mínimo vai escutar umas poucas boas. Se Ana, mas não tem nenhuma menção na Bíblia que Ana perdeu a paciência em enfrentar e se posicionar com mansidão e com docilidade. Isso é importante, né? Outro, aprender, nessa luta silenciosa, aprender a independência e não causar problemas aos outros. Manter o problema no seu próprio seio na medida do possível. Eu sei que não são tópicos fáceis, eu sei que não é fácil isso, né? Agora, o que é maravilhoso é aprender a independência. Nós não somos mais crianças na fé, estamos evoluindo, desenvolvendo, e à medida que você vai desenvolvendo, você vai conquistando independência. Volto a dizer, a forma como eu aprendi foi bem engraçado, eu não conhecia esses, mas foi justamente por viver uma luta silenciosa, aprender a viver a luta silenciosa, que quando eu descobri essas passagens, lendo a Bíblia, eu fiquei encantada. Eu disse assim, poxa, ninguém me ensinou, acho que o próprio Espírito Santo que me ensinou. E não é fácil, mas aprender a independência é evoluir, é desenvolver. Você vai desenvolvendo. No domingo eu estava comentando que uma vez a gente vai evangelizar e a mulher saiu com um pedaço de pau, fez sonho em Rosário. Eu não morava lá não, moça. A gente saiu para fazer evangelizar de sonhos para Rosário. E aí, qual foi a minha atitude? Irmãos, naquela época eu estava aprendendo, a única oração que eu sabia era amarrada em nome de Jesus. Era a única oração que eu sabia. Durante um bom tempo eu só sabia orar isso. Está amarrado em nome de Jesus. E qualquer ameaça, não, amarrado em nome de Jesus, começou a sentir uma dor, está amarrado em nome de Jesus. O cachorro está latindo, querendo vir para alcançar esse monte de está amarrado em nome de Jesus. Era só isso que eu sabia falar. Mas com o tempo a gente vai evoluindo, desenvolvendo e vai aprendendo a depender de Deus. Mas como acontece isso? Quando você convive muito com uma pessoa, você começa a ficar à vontade com essa pessoa. Quando existe uma convivência, um contato diário com essa pessoa, você começa a ficar tão à vontade com essa pessoa que existe ali uma intimidade. E é isso. A independência que você vai conquistando das pessoas, seja lá quem for. Chega um tempo em que você não fica confiando de pedir, ora por mim. Não estou dizendo que a gente não pede, até hoje eu peço. Glória a Deus. E é bom a gente ter essa consciência que a gente precisa orar uns pelos outros. Mas você não fica dependendo de que você pediu para fulano orar por você, até porque nem todo mundo que diz que vai orar por você ora de fato. Então, você
você vai aprendendo uma independência, onde você não vai falar com não sei quem, aonde você não vai pedir para alguém revelar na tua vida o que fez, se alguém fez algum trabalho, não sei o quê, ou se você não, simplesmente você vai criando uma independência das pessoas, e isso te ajuda muito a não causar problemas para outros, o que tem muita gente que na sua infantilidade faz. Tem gente que quando está doendo, liga para a filha já vai trabalhar preocupada porque a mãe está passando por um problema sério, porque liga para o filho, manda uma mensagem para o filho já não tem mais aquela cabeça de paz que ele teria naquele dia, talvez até para resolver os problemas dele, porque agora ele está preocupado com a mãe. E seja lá quem for, causar problemas para outros, porque a outra pessoa, ainda que ela te ame, se ela não puder te ajudar, ela vai ficar talvez inquieta, talvez aflita, angustiada. Então, aprender a não causar problemas aos outros, e criando a dependência de Deus. Outro, de onde vem tanta impaciência? É uma pergunta, digamos até retórica, né? De onde vem tanta impaciência, se não o fato de não sermos treinados para obedecer com confiança? E isso é uma verdade. Sabe por que as pessoas não têm paciência? Não têm paciência com nada, não têm paciência com a dor, não têm paciência com a luta. E quando vem o problema, ela simplesmente se expõe, ela chora diante do marido. Olha, tem gente que ela ainda não aprendeu a depender de Deus. Ninguém é super-homem ou mulher maravilha, ninguém é de ferro. Todo mundo está sujeito a chorar diante de outras pessoas, tá? Mas há uma diferença entre a mulher que aprendeu, que é sábia, aprendeu a depender de Deus, e no dia em que ela chora diante do marido, isso choca ele, porque ele não está acostumado a ver. Isso choca porque ele não tem uma mulher chorona. Então, ninguém é de ferro, mas a gente precisa aprender a não ficar se expondo, reclamando para outro, chorando para outro, dando notícia para outro. Aprender a não fazer isso. E as pessoas, pela falta de paciência, é que elas choram, elas gritam, elas não têm vontades, elas querem resolver logo, elas não suportam mais, porque está demorando, porque já faz tanto tempo que ela está com a mesma luta, porque já vai fazer meses que ela está nesse sofrimento, porque ela não aguenta mais, porque ela não suporta mais, porque não dá para ela não tem mais capacidade de aguentar. Isso é impaciência. E de onde vem a impaciência? Se não pelo fato de nós não sermos treinados a se sujeitar, a se submeter a Deus com confiança, porque quando somos treinados, e geralmente somos treinados pela dor, e a gente vai aprendendo que Deus ele me ajudou de novo, vai me ajudar quantas vezes que eu preciso. Quando você não é treinado, e exatamente quando você é treinado, você fala para si mesmo, está lá, a tua mente calma, tranquila, você dizendo para si mesmo, Deus não controlou, eu sei que Deus não me abandonou, eu sei que Deus ele vai estar fazendo, eu posso não estar vendo nada, eu posso não estar vendo nenhum sinal, mas eu sei que meu Deus está trabalhando. Eu sei que eu vou ver a resposta das minhas almas. Eu sei que Deus está nisso daí. Eu sei que Deus está
fazendo a obra. Eu sei que o silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. Eu sei que mesmo no silêncio Deus trabalha quando Ele é a vitória. Eu sei. Por quê? Porque a pessoa aprendeu a se submeter com obediência a Deus e com confiança. Da onde que veio da onde que veio esse treinamento? Da onde que veio essa confiança? Do contato diário. Ela já fica tão à vontade com Deus e conquistou que isso é um sonho. Acho que todo líder tem esse sonho. Para quem não está aí, não. Acho que todo líder tem esse sonho de ver as pessoas da sua congregação, da sua igreja, desenvolver espiritualmente a ponto de ter um contato diário, ficar tão à vontade na presença de Deus, a ponto de ouvir, escuta e consegue compreender as diretivas. Faz, não vai, por aí, fala assim, é desse jeito, Senhor, mas eu tenho certeza que eu tenho que falar dessa forma. Senhor, vai lá, pede perdão. Senhor, mas para fulano, pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Não, vai lá, pede. A intimidade maravilhosa, sonho de todo líder, a intimidade que vem em contato diário. E isso, através das grandes lutas, a gente aprende a se submeter com obediência e com paciência, com confiança a Deus. Mesmo que algumas pessoas não queiram se expor por vergonha, se submeter, isso não basta, tá? Eu não quero expor meu problema, eu não falo para ninguém porque eu tenho vergonha. Não, só isso não basta. Não basta. Graças a Deus que eu não falo para ninguém. Não falo porque você não quer que ninguém saiba, porque você não, isso não basta. Não basta. Mas se submeter com mentes calmas a Deus, buscando dependência de Deus e evolução, que eu estava falando aqui sobre isso agora. Com mentes calmas. Você vê no Salmo 62, a declaração de Davi mostra que a mente dele estava calma, uma confiança. Ele fala com tranquilidade, somente em Deus, somente em Deus eu espero. A minha esperança somente em Deus está a minha esperança. Então, ali uma calma. É isso, não é porque eu tenho vergonha, não, mas a minha mente, ela está tranquila, ela está calma. Por quê? Porque eu estou buscando a vontade de Deus. E nas lutas silenciosas e árduas, colher os frutos da ensinabilidade, que é agradável. É a forma mais maravilhosa de aprender. E você aprende. Quando você luta de forma silenciosa, ninguém está sabendo. Deixa eu ir para outro tópico para responder, para você entender. Nós temos Deus, Jesus e o Espírito Santo como companhia. No final seremos gratos por sermos tão bem cuidados. Então existe esse tempo em que ninguém fala, você não fala para ninguém está sabendo. É uma luta onde você é Deus, você chora, você ora, você louva, você se entrega e você pergunta: o que eu preciso aprender? Eu não quero ficar rodando no deserto. Deserto, sabe quando é muito árido, quando você sente o sol quente batendo na cabeça e nas costas? Deserto. Pai, eu não quero ficar rodando no deserto. O que eu preciso aprender? O que isso quer me ensinar? Eu quero aprender para me sair logo dessa situação. E você vai aprendendo e colhendo os frutos desse aprendizado, dessa disciplina de Deus. Devemos aprender a
vencer as nossas guerras em Deus. Jó capítulo 12. Jó capítulo 12. No versículo 13 diz assim: não, com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Tá bom, precisamos de mais o quê? Precisamos de mais o quê? Então, nós devemos aprender a vencer as nossas lutas em Deus. E tudo que eu preciso para vencer esse momento tão difícil, insuportável, porém Deus conhece a minha capacidade, sabe até quanto eu posso suportar, mas tudo que eu preciso para suportar e para vencer está em Deus. Está em Deus, porque com Ele está a sabedoria, a força, Ele tem o conselho e o entendimento. Aprenda a lutar em silêncio. E Jeremias ele fala: se separa, fica ali sozinho, se humilha diante de Deus. Aprenda a vencer as suas lutas em silêncio, porque quando você se expõe, o diabo conhece, que não tem acesso à nossa mente, ao nosso coração, mas ele conhece. Mas quando ele não conhece? E quando ele não conhece? Quando você fica em silêncio, está doendo, está difícil, porém você continua, ora, conversa, dialoga com Deus, chora na presença de Deus, adora, louva, cultua. E a maior parte do tempo que você está em silêncio, o diabo, ele faz uma pergunta. Ele olha para você, ele sabe ao teu redor tudo que ele está fazendo. A tempestade que ele suscitou com a permissão de Deus. Às vezes alguém que ele está usando com a permissão de Deus. Ele sabe, mas ele olha para você e pergunta: o que será? Isso confunde o inimigo. O teu louvor é poderoso, a tua adoração é poderosa, ela confunde o diabo, mas o teu silêncio também. Então vamos aprender a vencer as nossas lutas. Suporta no próprio ser, quanto você puder. Dependa de Deus e saiba que Ele, o próprio Deus, Jesus e o Espírito Santo, são tuas companhias. Quando tudo isso passar, você olha para trás e você se sente tão grato, tão feliz, se sente tão feliz em ver que nos momentos mais difíceis, Deus ele te sustentou e Ele cuidou tão bem de você, que se não fosse Deus, você não teria suportado. Eles são as companhias que você precisa para você se manter firme, resistir a essa luta e vencer em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Louvado seja Deus. E vamos fazer a nossa oração. A gente tem tudo que